luz no caminho e paz no coração a todos vocês que nos acompanham. Hoje nós vamos analisar a posse e o uso dos talentos. Não vamos nos deter muito sobre a explicação da parábola evangélica, mas tentar extrair alguma aplicação prática para os dias de hoje. Na época de Jesus, talento era um valor em ouro ou prata usado como moeda para grandes transações comerciais. Porém, o significado atual de talento é muito maior. Há vários tipos de talentos. Talento para as artes, como por exemplo a música, a pintura, para o exercício de determinada profissão, ou talento, a gente chama de tato, para lidar com as pessoas, e por aí afora. Além desses, nós temos outros talentos que nos foram concedidos por Deus para usar na atual reencarnação. Listaremos aí alguns deles e refletiremos sobre a responsabilidade que temos também ao usá-los, ajudando-nos no nosso progresso espiritual ou gerando embaraços que podem nos custar muitos dissabores dentro da dinâmica da lei de causa e efeito. Diálogo Espírita está no ar. No nosso tema livre de hoje, nós vamos falar sobre os talentos. O que é isso, talento? Então, vou contar com o concurso aqui do Humberto e da Andréia para a gente trocar em miúdos isso aí. Vocês lembram que existe uma parábola evangélica falando sobre os talentos, parábola dos talentos. Eu vou tentar ser o máximo sintético sobre essa parábola, só para dar uma recordaçãozinha para vocês. Então, um certo patrão ia empreender uma grande viagem, chamou alguns de seus funcionários, 3 para ser mais exato, e passou para eles uma quantidade de talentos, recomendando que eles bem usassem, investissem enquanto ele estivesse fora. Deu 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e 1 talento para o terceiro. E passados muitos anos, ele retorna, chama-os de volta e pede que eles façam a prestação de contas. E o primeiro, que havia recebido 5, devolve os 5 e mais 5 que ele havia investido e multiplicado. O segundo, que havia recebido 2, também devolve os 2 e outros 2. E o terceiro, que tinha recebido 1, diz que tinha ficado com medo de perdê-lo, havia enterrado e estava devolvendo aquele 1. Então o patrão diz para eles que chama esse de um servo, mau servo e preguiçoso, porque não multiplicou os talentos. Os outros tiveram a capacidade, usaram bem os recursos que tinham em mãos. E daí ele diz que então mandou que tirasse o talento daquele terceiro e passasse para o primeiro, porque, e aí a gente lembra quando diz assim, aquele que tiver, mais lhe será dado, e ao que não tiver, até o que parece ter, lhe será retirado. E esse então foi mandado ser lançado nas trevas, onde haveria lágrimas, choro e ranger de dentes. Muito bem, isso aí é uma forma, na linguagem simbólica que Jesus usava. Só para vocês terem uma ideia, o talento na época era uma grande quantidade de ouro e prata, que variava, segundo alguns tradutores, 27 quilos de ouro, 36 de prata, era uma moeda romana, usada para grandes negociações, obviamente, considerando essa quantidade. Atualmente nós entendemos por habilidades, por capacidades inatas ou capacidades adquiridas para realizar determinadas atividades. Só que se nós, aqui dentro da doutrina espírita, a gente procura fazer uma ligação, uma conexão dessa parábola com as coisas disponíveis, os recursos disponíveis que nós possuímos hoje. Então eu numerei 10 aqui para vocês terem uma ideia. 10 dos principais: saúde, inteligência, tempo, dinheiro, recursos materiais, amizades, poder, família, profissão, a vocação profissional. Para nós, conhecimento espírita é um talento preciosíssimo e a oportunidade de ser feliz. Eu passo de imediato a palavra para a Andréia para fazer os seus primeiros comentários. É tão gostoso falar sobre talentos, né? É um tema muito interessante e todos nós temos algum tipo de talento que são várias habilidades que nós desenvolvemos, porque o espírito, ele viveu muitas vidas, ele tem muitas encarnações, então ele acumulou conhecimento, acumulou
sabedoria, ele desenvolveu habilidades, ele sabe lidar com as coisas, né? Então, vamos falar um pouquinho desse talento que é a saúde, que o senhor falou, né? A saúde, a gente pode entender como um talento, porque a gente precisa cuidar dela, né? Se nós não formos responsáveis com os elementos que nos traz saúde, a pessoa que, por exemplo, come demais, cai na viciação, usa algum tipo de tóxicos, acaba exagerando, né? Até para elementos que seriam saudáveis, por exemplo, exagerar muito com exercício físico, né? E aí fazer lesão de toda espécie, exagerar muito com alimentação, aí vai para a obesidade. Então, cuidar disso, né? Como a gente precisa observar cada passo, a gente estar atento, consciente, né? E conservar aquilo que Deus nos deu. Se a pessoa não tem saúde, ela pode buscar os recursos para amenizar aquele problema que ela tem, né? É muito grave, é por isso que a gente está chamando a atenção aqui, porque a gente faz essa autocobrança em relação a essas disponibilidades. Nem todo mundo tem esses talentos. Muitas pessoas já reencarnam com saúde precária ou depois desenvolvem alguma doença, né, posterior, não por culpa dela, porque às vezes daí também nem sempre, pelo menos nesta reencarnação, não que ela lembre, né, mas todas essas outras coisas que a gente enumerou aqui, nós temos que prestar bem atenção, porque nem todos têm, e exatamente isso, qual o uso que nós estamos fazendo disso. Humberto. Então, o talento que a gente traz quando encarna, nós podemos comparar com uma ferramenta, né? Isso é uma boa comparação. Uma ferramenta de trabalho para o meu autodesenvolvimento. Então, eu vou focar na família. A família é uma oportunidade para o meu desenvolvimento, é uma ferramenta fantástica, porque eu já vou encarnar num meio onde as pessoas vão me amar, onde haverá uma proximidade muito grande, uma convivência constante, onde eu vou exercitar a caridade, o amor, a aceitação das diferenças, a tolerância, né? E vou ver que os entes da minha família vão ter isso comigo também, a tolerância com as minhas dificuldades, a caridade com os meus defeitos. Então a família eu acho uma ferramenta fantástica e principal, porque todos viemos de uma família, né? Então vamos dizer, seria a primeira ferramenta do nosso desenvolvimento, o primeiro talento que recebemos ao encarnar. Isso mesmo. Bom, na verdade a gente pode dizer, nós estamos enumerando aqui esses 10, são principais, assim, aquelas coisas que não saltam aos olhos, mas existem essas outras coisas menores ou complementares disso aqui. A gente pode subdividir alguns deles, né? Dentro da família, por exemplo, a gente podia dividir perfeitamente o relacionamento conjugal da missão de paternidade, por exemplo, né? Às vezes o casal se dá muito bem, mas no cuidado com a educação dos filhos nem tanto. Então parte do talento está usando bem, a outra parte não, né? Só para dar um exemplo. Na questão, quer ver como esses pequenos talentos às vezes estão muito mais perto do que a gente imagina? Na questão 675 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? E a resposta dos benfeitores: não, o espírito trabalha tanto quanto o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Perceberam? Então, qualquer coisa que a pessoa faça em benefício próprio, em benefício de outrem, pelos animais, pela natureza, que contribua de alguma maneira para a melhoria do ambiente em que ele vive, isso é trabalho, porque ali ele emprega tempo, força, né? Às vezes paciência, força de vontade, um sem número de habilidades. Dito de outra forma, esses talentos são coisas que Deus nos coloca nas mãos e sobre os quais nós vamos ter que prestar conta. Não é de graça, aproveite bem, porque depois a gente vai ser cobrado por isso, tal qual o empregado lá, os 3, né? Vão ter que prestar conta, e aquele que foi o mau servidor, ele não vai ficar numa situação confortável. Andréia, alguma coisa desse tópico? Isso que você falou é muito importante, essa parte da prestação de contas, né? Eu acho que aqui faz menção à parábola de Jesus, né? Porque Jesus
usava um recurso pedagógico que era usar um exemplo. Então, quando a gente pega esse exemplo da parábola de talentos e coloca no dia de hoje, o que isso significa? Como que a gente pode colocar na prática, né? Na prática é cuidar, como o Humberto falou, da família, da saúde, da profissão, de todos esses talentos. E não enterrar, como fez aquele trabalhador, com medo de perder e aí enterrar. E o enterrar significaria o que na prática? Significaria a pessoa acomodada. Então, a pessoa que diz assim, mas está tudo muito difícil, eu não vou conseguir, eu só ganhei isso. E ela não busca recursos para se desenvolver. À medida que ela buscar recursos, ela está fazendo o que aquele trabalhador que multiplicou os talentos. Foi atrás, procurou com um, procurou com o outro, tentou sanar as dúvidas. Não deu por aqui, foi por ali. Então, é sempre um constante desenvolvimento, nunca uma passividade. Quer complementar alguma coisa sobre isso? A Andrea colocou bem que dessa questão da prestação de contas. E na parábola tem um trecho ali que eu destaquei que diz assim, o patrão ele entrega seus bens ao empregado. É assim, Deus nos entrega o que é dele. Deus nos proporciona essas possibilidades, né? E logo depois diz, então, se você bem usar isso, você vai participar da alegria do seu Senhor, né? Ou seja, nós vamos vivenciar a felicidade por ter cumprido a nossa missão, por ter usado bem todas as possibilidades, a nossa situação em que encarnamos, as possibilidades que a vida nos trouxe, é que vai nos colocar nessa felicidade divina, né? Muito bem, nós vamos dar uma paradinha e voltamos em seguida com a sequência do tema livre de hoje. Falo rapidamente sobre 4 livros, todos de nossa autoria e para cuja leitura eu convido todos vocês, pois além de poderem usufruir de um excelente conteúdo, estarão alimentando com recursos econômicos a instituição que leva este programa até a casa de vocês. Temos aqui a Eficiência na Comunicação Espírita, editora DPL 2001, o Espiritismo em Visão Panorâmica, editora O Clarim 2006, e os últimos 2 livros da editora M, Destino, Determinismo ou Livre-Arbítrio de 2011 e de 2017, Admirável Mundo em que Vivemos. Os pedidos podem ser feitos pelo e-mail e pelo WhatsApp que estão aí na tela. E informe-se sobre os valores. Promoção especial de aniversário 25 anos a de Paraná, o kit completo com os 4 livros com desconto de 30%. Mas há também a possibilidade da venda avulsa a preço normal. Não percam esta rara oportunidade e boa leitura. Nosso tema livre de hoje falando sobre os talentos. É claro que algumas dessas habilidades que a gente falou aí antes do intervalo, né, ou virtudes, elas já são resultado do nosso crescimento espiritual. Apesar da colocação muito bem oportuna do Humberto, são empréstimos, mas pelo menos da maneira dessa lista que eu enumerei, pode-se dizer assim, a gente tem alguns deles têm mérito, né? Por exemplo, a inteligência Deus nos dá, Deus nos cria simples e ignorantes. E nós é que desenvolvemos, com o crescimento espiritual, com o passar dos milênios, é que a gente desenvolve essa inteligência. Deus não dá inteligência pronta, esse é trabalho nosso, né? Então, são conquistas que a gente faz. E outras é o bom uso exclusivamente de coisas que Deus realmente nos dá por empréstimo. Então, paciência, inteligência, certas capacidades específicas para as artes ou outras atividades humanas, mas sempre assim, depende de Deus nos ter liberado para usar aquilo ali. E é fundamental que a gente perceba essa responsabilidade, né? Porque talvez na próxima reencarnação, eu não quero aqui fazer clima de terror, só avisando, cuidado, especialmente com algumas delas. Beleza, poder, fama, riqueza, já falei, né? Muito cuidado com isso. Você que tem, use bem para o seu crescimento, para o seu bem-estar, mas lembre que isso poderá ser tirado como aquele terceiro funcionário, tá bom? Então, algum comentário a mais do Humberto aí? Também nos talentos, é bonito a gente observar, isso existe muito na nossa sociedade, na humanidade,
o profissional que dedica parte do seu conhecimento, do seu estudo, do seu trabalho, voluntariamente para aqueles que dependem ou que não têm a oportunidade de receber esse auxílio, vamos dizer, remunerado. Então, eu dou como exemplo o mais conhecido os Médicos Sem Fronteiras. Eles estudam 15 anos, se dedicam, trabalham, é um trabalho árduo de estudo, e depois eles viajam para os países pobres e se colocam à disposição, sem remuneração, em auxílio aos demais. Claro, é um exemplo muito bonito, mas qualquer um de nós, na nossa profissão, seja qual for, não há profissão que não possa fazer algo voluntário, algo caridoso para alguém que não tem o recurso de ter o seu auxílio, né? Pois é, Humberto, você chegou no ponto aqui que eu tinha marcado para a gente comentar, muito apropriado, muito em cima disso, onde eu coloco assim, o talento, daí você diz assim, bom, vocação profissional, como eu citei lá atrás, é um talento porque, e aí vai, porque talvez na encarnação passada ele também já cultivou, já trabalhou nessa área e tal, ou não, né? E às vezes Deus coloca pela hereditariedade, por exemplo, uma facilidade para que nessa reencarnação ele trabalhe com certa arte ou a profissão propriamente dita. Só que tem um detalhe, então, o valor dos talentos aqui, o mérito perante Deus é justamente aquele quando não envolve recompensa financeira direta. É aquele que usa, como ele disse, às vezes a profissão dele para fazer algo a mais e gratuitamente. Fazer o atendimento, uma consulta médica de graça para quem não pode pagar, ou uma prestação de serviço, seja qual for a área que ele tem, né? Então, quando já tem um mérito dele ser um bom profissional, né? Mas se ele for além disso, esse é o grande mérito. Então, eu antes de passar a palavra para ela, é justamente esse ponto que eu queria tocar, porque daí a André já pode fazer um apanhado meio geral desses dois tópicos aqui, que a gente, da minha fala e da fala do Humberto. Então, em toda parte onde a gente se encontra, em nosso redor, sempre há a oportunidade de ser útil. Há alguma coisa que a gente pode fazer, né? Você quer comentar em cima disso? Claro, eu acho importante frisar isso daí que vocês falaram, que é fazer bem, né? Seja lá qual for a tarefa, a gente tentar fazer bem. Perfeição nós não vamos atingir, porque nós não temos essa condição de chegar à perfeição. Apenas os espíritos puros é que chegam à perfeição, né? Que é uma ordem de espíritos bem adiantada já, né? Que já passou por todas as dificuldades e desenvolveu-se plenamente, né? Mas quando a gente faz bem aquilo que a gente faz, aí entra nisso que o Humberto falou, que é, poxa, eu tenho uma profissão, eu posso colaborar com a sociedade, com o outro, com a minha própria família, não fechar o conhecimento, né? Trazer a possibilidade para aquela pessoa, às vezes é ali na padaria que você vai comprar o pão e uma pessoa te pergunta alguma coisa, porque você sabe que você trabalha com determinada área, e aí você se mostra disponível para ajudar em toda situação. Se a pessoa trabalha com a educação, sendo professor, né, ou orientador, ou supervisor, quanto dá para exercer essa virtude, né, de auxílio e de se colocar, né, fazer bem aquilo que se faz, tentar se aprimorar dentro daquela área. Isso é muito bonito, né, da parte de talentos. A gente pensando assim em termos de artista, né, às vezes até tem uma outra parte do Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, que fala que quando a gente recebe muita coisa na vida material, muitas facilidades, né, às vezes a gente já está recebendo por antecipação o nosso mérito todo aqui e talvez falta no mundo espiritual depois, né? Então tem que ver como é que a gente está usando. Mas falando de artista, então o retorno que ele tem aqui é o fato, às vezes, do valor financeiro, mas ele ser reconhecido, a fama, o reconhecimento, ele ter se tornado uma celebridade, né? Então essa é a parte material da coisa. Então material porque é um trabalho. Nós não vimos lá que toda ocupação útil é trabalho, né? Então existe o trabalho remunerado e não remunerado. Nós estamos falando agora aqui de trabalho voluntário, né? Trabalho voluntário, que precisa muito, porque se nós formos levar a ferro e fogo e querer que cada ato nosso seja regiamente remunerado, a coisa não pode ser, né? Não pode ser dessa maneira intransigente assim.
Então temos que realmente prestar atenção e fazer valer a nossa passagem aqui pela Terra. Humberto, pode comentar aí o que você julga necessário. Outro ponto de vista também nos talentos, a gente pode imaginar ele como um diamante que todos nós temos, mas é necessário lapidar durante a nossa vida, durante as nossas existências, como o Wilson colocou, que se tornam conquistas nossas, né? Se tornam conquistas ao longo do tempo. Então, eu entendo mais ou menos assim, Deus nos dá os diamantes, né, ao nos criar, brutos, e ao longo da nossa existência é o que a gente tem que fazer, lapidar ele, desenvolver. Então, por isso que toda oportunidade que se tem na vida, como o André colocou, coisa simples, né? Alguém te pergunta uma questão que você conhece, isso é uma doação, né? Uma doação de si, nos ajuda a sentir o prazer, o gosto de ser útil, como você falou, sem receber uma remuneração, né? De ser útil por ser útil, de fazer o bem pelo bem, né? E isso são conquistas morais, né? Que os talentos nos proporcionam. E só voltando mais um pouquinho, antes de passar mais uma vez para ela, toda ocupação útil, trabalho, é o quê? É uma leitura boa que você faz para você se enriquecer espiritualmente, é uma oração por alguém, existe N exemplos, até mesmo numa certa situação de um relaxamento físico e psíquico, é necessário para a máquina corporal ter condições de dar continuidade à vida. Então, seja por si, seja por outro, toda vez que você não está desperdiçando o seu tempo, você não está usando mal algum desses talentos, você está trabalhando. Então, por isso que eu falei lá atrás, como está ao alcance de todos nós. Não precisa ser muito inteligente, não precisa ter formação acadêmica avançada, não precisa ter tanto dinheiro sobrando, grande fortuna, né? Coisas simples, pequenas coisas que é útil para si e, se possível, para terceiros também. Eu fecho. Então, voltando à parábola inicial, né, o quanto a gente tem responsabilidade de multiplicar os nossos talentos, de melhorar aquilo que Deus nos deu, né, seja em qualquer situação que nós estejamos. Então, se a gente nasceu com alguma dificuldade física, de doença, procurar ajuda, não ficar culpando a vida, ou ficando triste, ou com raiva, porque aquilo está nos acontecendo. É desenvolver os nossos talentos, auxiliar as pessoas dentro daquilo, como todos nós aqui falamos, né? Fazer a caridade de coração, sem esperar retribuição. É isso mesmo. Então, meus irmãos, fica aí para a nossa reflexão. Até nosso próximo encontro semana que vem. Excelente semana a todos, com muita fé, com muita coragem, servindo-nos da oração por si mesmos, pelos outros. Vamos procurar usar bem os talentos que Deus nos colocou nas mãos, para que tenhamos merecimento de receber outros mais, se nós não dispomos de todos que gostaríamos de ter nesta atual encarnação ou no dia presente. Grande abraço a todos. Falo rapidamente sobre 4 livros, todos de nossa autoria e para cuja leitura eu convido todos vocês, pois além de poderem usufruir de um excelente conteúdo, estarão alimentando com recursos econômicos a instituição que leva este programa até a casa de vocês. Temos aqui a Eficiência na Comunicação Espírita, editora DPL 2001, o Espiritismo em Visão Panorâmica, editora O Clarim 2006, e os últimos 2 livros da editora M, Destino, Determinismo ou Livre-Arbítrio, de 2011, e de 2017, Admirável Mundo em que Vivemos. Os pedidos podem ser feitos pelo e-mail e pelo WhatsApp que estão aí na tela. E informe-se sobre os valores. Promoção especial de aniversário 25 anos lá de Paraná, o kit completo com os 4 livros com desconto de 30%. Mas há também a possibilidade da venda avulsa a preço normal. Não percam esta rara oportunidade e boa leitura. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.
No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, eu vou pegar uma citação do Livro dos Espíritos, de número 555, no segundo capítulo, segunda estrofe aqui do livro, e vou ler para vocês. O Espiritismo e o Magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos, sobre as quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e as suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de crendices. Muitos dos fenômenos do Espiritismo são, na verdade, explicados através do magnetismo. O que é o magnetismo? O magnetismo é a capacidade que todos os elementos da natureza têm de se atraírem mutuamente. O magnetismo é tão natural que os planetas se atraem através do magnetismo. Todos os planetas, eles têm polos, 2 polos, e esses polos eles têm, são opostos, e o magnetismo que acaba gerando por esses polos faz os diversos movimentos e as diversas mudanças dentro do planeta. Uma rocha tem magnetismo, claro, dentro da sua constituição. Os vegetais também emitem esse mesmo magnetismo, os animais principalmente, e os seres humanos dotados do magnetismo dentro também das suas capacidades, da sua evolução como seres da criação. O magnetismo humano, ele é muito mais capaz, ele tem muito mais potencial do que dos seres inferiores. E esse magnetismo estudado com seriedade, ele é capaz de fenômenos e de eventos muito além da nossa imaginação, mas requer estudo, porque o magnetismo ainda ele foi pouco estudado e pouco reconhecido, na verdade. Porém, hoje já há testes em faculdades, em hospitais científicos que comprovam o uso do magnetismo, podem até chamar de outros nomes, mas o uso do magnetismo, por exemplo, como um auxiliar da cura do corpo físico. E é possível isso. O magnetismo hoje dentro do Espiritismo ele é muito mais utilizado na cura do corpo físico, na cura de enfermidades emocionais ou psíquicas ou qualquer transtornos, além do uso nos fenômenos espíritas. Pois bem, esse magnetismo pode ser desenvolvido por todas as pessoas e deve ser desenvolvido. É uma força que obedece às leis naturais da criação e deve ser exercido para o bem, porque é muito mais prudente exercer para o bem, porque o magnetismo sendo uma força universal de atração, quando utilizada para o mal, vai atrair na mesma proporção e na mesma frequência de volta aquilo que se praticou. Por isso, é bem mais seguro usar para o bem, com certeza. E tendo todos nós essa capacidade mais ou menos desse magnetismo, é possível desenvolvê-lo para o próprio desenvolvimento pessoal, para o próprio equilíbrio das energias que nos envolvem e para a nossa harmonização emocional, física e também do espírito, através, claro, do estudo e do desenvolvimento.